Seja bem-vindo ao curso Princípios do Patrimônio Histórico e Cultural da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Pablo Menezes de Oliveira, possuo formação em História e experiência na área de História de Minas Gerais no período colonial. Eu serei o seu professor nesse curso. Nessa aula de número 1, vamos falar sobre os princípios do patrimônio histórico e artístico brasileiro, observando quais os conceitos de patrimônio, suas origens e história no Brasil e no mundo. Então, vamos começar. Bom, o termo patrimônio tem sua origem ligada a estruturas familiares, econômicas e jurídicas. Muita gente ouviu a expressão meu patrimônio se referir a questões de ordem econômica. De certa forma, o patrimônio histórico é uma herança, um patrimônio histórico, artístico e cultural acumulado por uma comunidade, pela humanidade. O nascimento do patrimônio histórico está muito ligado à formação dos Estados nacionais. É na construção dos processos identitários que nós vamos observar a construção de um patrimônio histórico, pois é a partir dele que nós vamos observar aquilo que une e aquilo que distingue os chamados grupos humanos. Na atualidade, a preocupação com a preservação dos vestígios dos nossos antepassados está prevista na maioria das legislações dos países. Internacionalmente, inclusive, a preocupação com o patrimônio ganhou força após a Segunda Guerra Mundial, quando a Unesco começa a organizar iniciativas em prol da preservação de bens culturais que fossem importantes para a história humana. Com o passar dos anos, os bens tombados foram se ampliando em seus tipos. As edificações que eram consideradas eruditas, que marcavam a história da humanidade pela sua beleza e pela sua singularidade, nós vamos também começar a observar a preservação de bens considerados populares, assim como nós vamos observar que a idade dos edifícios vai se alterando. Nem tanto, não apenas edifícios antigos passam a ser preservados, mas também edifícios considerados modernos. Brasília, por exemplo, construída na década de 50 e 60, é rapidamente tombada, ainda na década de 1980. Portanto, entre a sua concepção e construção e tombamento, dá-se um espaço de tempo muito curto. No caso do Brasil, a preocupação com o patrimônio histórico ela surge procurando dar conta de duas questões. Alinhar o Brasil às grandes transformações culturais que agitam o globo, e isso está muito claro na Semana de Arte Moderna de 1922, assim como recuperar no passado referenciais que refletissem a cultura nacional. A preocupação nos primórdios do patrimônio, no início do século XX, era a construção do passado, credencial essencial para que os países se tornassem civilizados. Portanto, era urgente escrever e publicizar o passado do país, marcado pelas edificações históricas ainda conservadas no Brasil. O princípio desse processo vai se dar através do Decreto-Lei número 25, produzido no ano de 1937. Nesse ano, de 1937, a partir de um anteprojeto construído por Mário de Andrade, seria promulgado o Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937, que estabeleceu as políticas de preservação do patrimônio nacional. As ações previstas na legislação se fariam cumprir através do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, originalmente chamado de ISFAM, criado exclusivamente para cuidar e agir em prol do patrimônio histórico e artístico nacional. Nas linhas iniciais da legislação, já era possível observar os objetivos da lei, pois, para eles, o patrimônio histórico e artístico nacional seria o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja preservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Assim,
ficavam definidas as linhas a partir da qual o patrimônio histórico se desenvolveria em nosso país. Para que acontecesse a política de preservação, foram criados os chamados livros de tombo, quando os bens a serem preservados no país deveriam ser escritos nesses chamados livros de tombo, que ficariam divididos da seguinte forma: livro de tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, livro de tombo histórico, livro de tombo das belas artes e livro de tombo das artes aplicadas. Então, a partir dali, ficavam definidos as entradas a partir da qual se trabalhariam as políticas de patrimônio e os bens a serem tombados em nosso país. Além disso, é preciso registrar uma preocupação com a preservação do patrimônio imaterial brasileiro. Tá? A preocupação com a preservação da memória cultural do país chegaria por força de lei apenas na virada do milênio, através do Decreto-Lei 3.551, de 4 de agosto de 2000. A legislação procurava preservar as práticas, representações, expressões, conhecimentos, técnicas e também os instrumentos, objetos, artefatos e lugares associados às comunidades que de alguma forma se percebessem no patrimônio cultural. Assim como a legislação de 1967 previa a preservação através de livros de tombo, também isso acontece no caso do patrimônio imaterial, e nós podemos observá-los escritos da seguinte forma: o livro de registro dos saberes, o livro de registro das celebrações, o livro de registro das formas de expressão e o livro de registro dos lugares. Aqui a gente observa alguns exemplos do patrimônio cultural brasileiro tombado, em sentido horário, a linguagem e a arte gráfica WADAP, que está inscrita no livro Formas de Expressão, o Ciro de Nossa Senhora de Nazaré, que está escrito no livro de Celebrações, o samba de roda do Recôncavo Baiano, que está inscrito no livro Formas de Expressão, o ofício das panelas de goiabeiras, escrito no livro dos Saberes. Em linhas gerais, assim se desenha o patrimônio histórico e cultural brasileiro, tanto se preocupando com o patrimônio material quanto com o patrimônio imaterial. Ao longo de quase um século, o Brasil construiu uma vasta história do patrimônio, ampliando cada vez mais o espectro de bens e práticas a serem preservados para o conjunto da sociedade brasileira. Como a gente vai ver na nossa próxima aula, Minas Gerais ocupou um papel de destaque nessa história. Vamos descobrir por quê? Um forte abraço, até a próxima.